Troque o controle remoto por infravermelho por um Tasmota. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, queria fazer um agradecimento especial ao espectador José Antônio pelo super like que deu no vídeo anterior. José Antônio, muito obrigado pela colaboração, cara. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como podemos enviar sinais direto do Tasmota para um aparelho que tenha controle remoto por infravermelho, ou seja, sem usar LED nem fototransistor. A ideia pode parecer um pouco sem sentido, mas tenho certeza que em algum momento você vai precisar de algo assim. Ocorre que alguns aparelhos que têm controle remoto não são muito práticos, como por exemplo refletores RGB como esse. Seria muito mais interessante se tivessem um controle por Wi-Fi. Ele permite mudar as cores, intensidades, efeitos de luz, mas para isso precisamos estar próximos a ele. Nada prático se tivermos diversos deles em uma vitrine ou num jardim, por exemplo. Então a ideia é instalar dentro deles um microcontrolador rodando o Tasmota e controlar todos eles remotamente. Não acham melhor? Sem falar que podemos controlar muitos ao mesmo tempo, fazendo até algum efeito em cascata. A imaginação é o limite. Mas o ponto principal aqui é enviar comandos direto para o refletor, sem usar o controle e sem usar infravermelho. Será que é possível? Com certeza. Bora para a bancada! Aqui está então, pessoal, o refletor já desmontado, né? Vejam que a montagem é bem simples, né? Na verdade o módulo está aqui dentro, o módulo que controla o LED, né? Aqui tem o fototransistor, que é o receptor do controle remoto. E aqui nesse cabo preto, que daí são esses cabos aqui, o azul, o marrom e o amarelo, são os cabos que vão para a tomada. Mas enfim, o que interessa para nós é o seguinte, ó, nós vamos querer enviar sinais para o módulo através destes fios aqui, tá? Nós vamos deixar de usar o fototransistor para conectar aqui direto o Tasmota. Então vejam que isso vai permitir que eu consiga controlar, né, ligar, desligar, trocar a cor, mudar o efeito luminoso através do Tasmota, sem que para isso eu precise usar um LED infravermelho enviando sinais para o nosso fototransistor. A propósito, o controle remoto desse refletor é esse aqui, ó. Vejam que ele é um controle bem intuitivo até, né? Tem os botões coloridos, conforme a gente aperta esses botões a luz acende na respectiva cor. Tem também aqui um controle de intensidade da luz e alguns efeitos, tá? Então eu já fiz a parte de mapear este controle remoto, então eu já tenho os códigos deles devidamente mapeados. Então, bem tranquilo essa parte, tá? Eu não vou fazer aqui nesse vídeo de novo, então quem quiser saber como é que se faz esse procedimento, basta assistir então o vídeo anterior, mostra direitinho como é que a gente captura os códigos desses botões para poder, no caso, enviar esses códigos depois através do Tasmota. Eu só vou colocar essas plaquinhas aqui em cima do LED para não ficar uma luz muito forte e não atrapalhar aqui a gravação, tá? E vou preparar a câmera aqui para colocar então o Tasmota e nós vamos ver como ligar o Tasmota aqui junto com o fototransistor. Nós não vamos deixar de usar o fototransistor, nós vamos deixar ele funcionando. Nós só vamos ligar alguns cabos aqui junto para que o sinal consiga ser enviado tanto pelo Tasmota quanto pelo fototransistor. Esse fototransistor é um pouco diferente daquele que nós usamos no vídeo anterior. Vejam que ele tem 3 terminais, né? Este fototransistor aqui tem um circuito interno que acaba aumentando bastante a sensibilidade de recepção do infravermelho. Isso faz com que eu consiga dar comandos para este fototransistor a uma distância bem maior do que se eu fosse utilizar este fototransistor aqui. Então esse componente aqui nada mais faz do que amplificar o sinal, tá? O sinal é o mesmo, não vai mudar em nada, só ele vai estar com uma intensidade maior, vai ser amplificado. Fiz as conexões aqui, pessoal, eu estou ligando apenas o GND e o sinal aqui direto no osciloscópio para que a gente veja aqui na telinha à direita qual é o formato do sinal que está sendo enviado pelo controle remoto. Vejam que no momento agora desligado, aqui no osciloscópio está indicando 0 volts, mas quando eu for ligar o refletor, vocês vão ver que ele vai sair de 0 volts e vai ir para um nível lógico alto, vai para 5 volts. Vou ligar então, vejam que ele já acende o refletor e vejam também que aqui subiu para 5 volts, não sei se dá para ver as quadrículas, mas está na metade da terceira quadrícula, portanto 5 volts, já que cada quadrícula
representa 2 volts. Eu vou utilizar o controle remoto aqui para dar o comando de desligar e ao mesmo tempo nós vamos ver no osciloscópio o que vai acontecer quando eu clicar aqui no botão desligar. Vou então apontar para o fototransistor e vou clicar no OFF. Vejam só, o refletor foi desligado, né, recebeu o comando e vejam no osciloscópio o comando que foi enviado pelo controle remoto quando eu pressionei a tecla OFF. Conforme eu havia comentado no vídeo anterior, vejam que apesar de só dar uma piscadinha quando a gente clica aqui, né, a gente visualiza uma pequena piscadinha aqui no LED infravermelho, olha a quantidade de sinais que está sendo enviada. Muito bem, vejam que é uma onda bem quadradinha, né, e a gente espera que é isso que o Tasmota envie também, já que ele está fazendo uma simulação desse código, né? Então agora vamos colocar o osciloscópio aqui no Tasmota e vamos pedir para o Tasmota reproduzir este mesmo comando para ver qual é o formato de onda que sai no pino do Tasmota. Vamos fazer uma pequena alteração aqui então. Bem, agora eu estou com o osciloscópio ligado direto aqui na saída do Tasmota, né? Vamos reproduzir então o mesmo comando que eu utilizei agora há pouco com o controle remoto. Eu já tenho mapeado aqui os comandos para ligar, desligar, para acender vermelho, verde, azul e branco. Mas eu vou rodar aqui o comando desligar para ver se ele vai gerar o mesmo código que o controle remoto gerou. Então eu vou colocar esse comando de desligar aqui no Tasmota e vou mandar ele executar. Vou preparar o osciloscópio aqui. A primeira observação que a gente tem que fazer é que, diferente do controle remoto, diferente aqui do fototransistor, eu não estou com um nível alto, não? O Tasmota já está ligado e aqui ele está me dando um nível baixo. Essa já é uma diferença entre o fototransistor e o Tasmota. Então não vai ser simplesmente ligar esse fio laranja aqui e mandar esse código para o controle do refletor, que provavelmente não vai funcionar. Afinal de contas, em repouso o fototransistor me dava 5 volts e em repouso o Tasmota está me dando 0 volts. Mas mesmo assim vamos rodar o comando para ver se o formato de onda fica pelo menos parecido. Vamos lá, vou dar um Enter e vejam que o comando não é muito parecido não. Vou dar uma ampliada aqui para ver o que está acontecendo e vejam que ele está mandando diversos sinais aqui, parece, né? Na verdade, o Tasmota não está mandando diversos sinais. O que ocorre é que, ao invés de manter o nível alto aqui, do início ao fim deste tempo, ele está mandando uma sequência de zeros e uns, que acabou preenchendo aqui na tela, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova leitura, ampliando um pouquinho mais agora desse jeito. Ó. Vou ampliar aqui, vou preparar o osciloscópio, vou fazer mais e vou rodar mais uma vez o comando. Vejam só o que ele está fazendo. Ó. Ele está mandando, ao invés de mandar um sinal contínuo, ele está mandando uma sequência, né, de sinais. É bem provável que esse comando não vai ser suficiente para fazer ligar aqui o nosso refletor, porque ele certamente não está esperando uma sequência de sinais, ele está esperando um nível alto e depois aqui no final um nível baixo, né? Mas por que será que se eu ligar um LED infravermelho aqui, funciona? É porque essa frequência é tão alta que o LED não consegue acender e apagar com tanta rapidez. Pelo efeito de inércia do próprio LED, ele se mantém aceso entre um intervalo e outro destes. Só que, no momento em que eu mandar esse sinal direto para o controlador do refletor, esse sinal vai ser um sinal interrompido e não um sinal contínuo como acontecia com o LED. Vou rodar de novo aqui para vocês verem. Aqui onde é que está esses picos preenchidos, deveria ser apenas um pico, mantém no pico e depois desce. E aqui de novo, sobe, mantém no pico e depois desce. Mas não é isso que está acontecendo, né? Como é que a gente vai resolver isso? Vamos ter que usar alguns artifícios. Além disso, nós vamos ter que inverter esse sinal. Porque vejam bem, nessa exata parte em que o Tasmota está mandando um sinal alto, ele teria que estar enviando um sinal baixo. E nesse exato momento em que o Tasmota está em nível baixo, deveria estar em nível alto. Então aqui está invertido o sinal. Então são duas coisas que a gente precisa resolver. A primeira é inverter o nível lógico e a segunda é corrigir este probleminha
que nós estamos tendo aqui. Eu acabei não descobrindo o porquê que o Tasmota gera dessa maneira, tá? Seria muito mais prático para nós se ele mandasse o código exatamente como ele deveria ser, mas não está sendo o caso. Então nós vamos ver como resolver esse problema através do uso de um filtro RC. Vou colocar uma imagem na tela para vocês verem aqui, onde eu ampliei exatamente essa região e descobri qual é a frequência que estão acontecendo esses pulsos. Por que eu tenho que descobrir a frequência que estão acontecendo esses pulsos? Porque é através da frequência que eu vou conseguir determinar os componentes que vão fazer parte do meu filtro RC. O filtro RC, ele vai acabar diminuindo um pouquinho a intensidade desses picos, mas ao mesmo tempo ele vai conseguir manter uma linearidade aqui, tá? Então ele vai conseguir eliminar esses altos e baixos, ele vai ficar numa região mediana aqui, mas pelo menos vai ficar numa região linear. Aí vai acontecer mais um problema, ó. Os picos, que agora são de 3,3 volts, vão passar a ser de 1,5 volts, 2 volts no máximo. Ou seja, eu vou resolver um problema, mas ao mesmo tempo vou introduzir um novo problema. Porque o sinal, teoricamente, o sinal que chega aqui através do fototransistor era um sinal de 5 volts e 0 volts. O filtro vai acabar reduzindo, vai acabar atenuando este sinal. Eu vou ter o benefício de ter um sinal linear, mas vou ter esse preço, né, a pagar, que vai ser o meu sinal sendo diminuído. Para isso eu vou ter que fazer o uso de um transistor para que eu consiga manter no final um nível lógico de 5 volts, um nível de 5 volts aqui, tá? Eu estou com o sinal desse jeito, vou colocar um filtro para linearizar este sinal e vou usar o transistor para recuperar a intensidade desse sinal. A notícia boa é que colocando um transistor, esse sinal vai ser automaticamente invertido. Vejam que a lógica vai ser invertida, porque quando eu coloco um sinal na base de um transistor e coleto a saída no coletor, este sinal vai sair invertido. Eu não vou entrar no mérito dessa questão agora, mas posso fazer um vídeo a respeito. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo a respeito de por que acontece essa inversão de nível lógico quando a gente usa um transistor. Então vejam que o transistor vai me resolver este problema de intensidade, né, de atenuação que eu vou ter no meu sinal, e ao mesmo tempo vai inverter o sinal, ou seja, ele vai resolver para mim dois problemas. Vejam no diagrama então, pessoal, que estamos usando um transistor bipolar de junção, no caso um BC547, para fazer este circuito. Aqui na entrada foi colocado um diodo, já vou explicar qual é a função desse diodo, e logo depois vem então o filtro RC conectado à sua saída à base do transistor. Aqui em cima circulei então a parte do resistor de 10K de pull-up, que eu não precisei colocar no meu circuito, porque neste ponto do circuito, na saída, onde eu conectei com o fototransistor, já havia um sinal de 5 volts presente nesse ponto. Então eu não precisei colocar este resistor de pull-up e a tensão de 5 volts. Se no caso de vocês não houver tensão nesse ponto, vocês vão precisar usar um resistor de pull-up conectado à tensão mais VCC para trazer este ponto ao nível lógico alto quando não houver condução do transistor. Bem, como é que esse circuito funciona então? Eu tenho aqui na entrada de sinal, aquele sinal com uma frequência bem alta que a gente quer linearizar. Esse sinal vai passar pelo diodo e vai entrar no filtro RC. Neste ponto do circuito, depois de passar pelo filtro, o sinal vai estar linearizado, porém atenuado. Então vamos supor que aqueles picos de sinal eram de 3,3 volts e 0, 3,3 volts e 0, 3,3 volts e 0. Aqui nesse ponto, ele vai sair linearizado, porém numa tensão de, vamos dizer, 1,7 volts. Ainda assim, essa tensão vai ser suficiente para ativar o transistor, porque eu preciso, neste ponto do circuito, pelo menos 0,7 volts para que o transistor seja ativado, seja chaveado. No momento que o transistor é chaveado, ele vai começar a conduzir do coletor para o emissor uma corrente, que vai trazer este ponto para 0 volts, já que estamos aqui no emissor conectados ao GND. Então, quando o transistor estiver em condução, este ponto aqui vai estar em 0 volts. Quando a entrada for um nível lógico baixo, o transistor não vai estar chaveado, portanto não haverá corrente do coletor para o emissor, e esse ponto aqui, por causa do nosso pull-up, vai estar no nível lógico alto.
E por que está sendo usado então um diodo aqui na entrada? Esse diodo vai impedir que o capacitor seja descarregado quando a minha entrada for 0 volts. Vejam que durante aqueles picos, né, em alguns momentos a tensão vai estar em 3.3 volts, em outros momentos ela vai estar em 0 volts. Se no momento que está em 3,3 volts o capacitor se carrega, no momento que está em 0 volts o capacitor tende a se descarregar, tanto pela base do transistor quanto pelo 0 volt aqui do microcontrolador. Porém, com a inserção deste diodo, a descarga para esse lado aqui não vai ser possível, o diodo não vai deixar isso acontecer. Então, a carga que permanece aqui nesse capacitor vai servir somente para manter o transistor em condução. Então, naqueles pequenos intervalos em que existe a tensão de 0 volt aqui na entrada, o capacitor consegue suprir o transistor para continuar conduzindo. E é assim que se lineariza então o sinal. Porém, se esse tempo for muito longo de 0 volts, o capacitor vai acabar não conseguindo manter a condução e o transistor vai acabar cortando. Então é por isso que tem que calcular bem certinho este filtro, para que ele filtre somente aquelas altas frequências, né? Porque em algum momento eu vou precisar que o nível seja baixo. Então, nesse momento que eu preciso que seja baixo mesmo, o capacitor não vai poder continuar alimentando o transistor. Ele só precisa fazer isso durante aquela alta frequência que acontece por causa do tasmota. Este é o circuito que nós utilizamos para resolver os dois problemas: linearizar o sinal e inverter o sinal. E além disso, já trazer aqui para 5 volts ao invés dos 3,3 que estavam na entrada. Então agora eu vou fazer uma pequena alteração. Vou colocar o sinal do microcontrolador aqui no terminal do diodo, né? De forma que o sinal do microcontrolador agora passe pelo diodo, entre na base do transistor e nós vamos coletar o sinal do osciloscópio aqui no coletor do transistor. Ao mesmo tempo, já vamos ligar aqui o nosso fototransistor para que eu tenha o resistor de pull-up e também temos que ligar a referência, tá? Então, prontinho. Então agora eu estou com o meu fototransistor em funcionamento e também estou com o tasmota em funcionamento. Vou ligar de novo, vejam que o LED acendeu. Vou liberar aqui a tela do osciloscópio, vejam que está em nível alto, né? Vou mais uma vez desligar através do controle remoto, tá? Este é o sinal do controle remoto. Agora eu vou ligar de novo. Vou preparar o osciloscópio e agora eu vou rodar o comando através do tasmota. Vamos lá. Esse é o comando. Vejam no osciloscópio. Perceberam? Ele já desligou o refletor e já mostrou o formato de onda aqui no osciloscópio. Vejam só, pessoal. Ficou bem mais parecido. Não ficou idêntico, mas ficou bem parecido, né? Tanto ficou parecido que ele acabou aceitando o código e acabou desligando o refletor. Então quer dizer, mesmo tendo essas pequenas curvaturas aqui, ó, ele está sendo compreendido. Vou dar uma ampliada aqui para ver melhor, ó. Mesmo com essas curvaturas, este código está sendo aceito pelo refletor. E por que está sendo aceito mesmo com essas curvaturas? Porque o controle aqui do refletor que está recebendo esses códigos vai prestar atenção nos picos de subida e nos picos de descida, nos nossos raising edges e nos nossos falling edges. É isso que importa, é isso que ele consegue perceber. Uma passagem de sinal de baixo para alto, mais ou menos nessa região mediana, então ele entende que é um pico de subida. E o mesmo aqui é um pico de descida, aliás, né? É um pico de descida. E da mesma forma aqui se for um pico de subida. Então essas pequenas curvaturas que acontecem acabam não interferindo. E por que estão acontecendo essas curvaturas? Aqui, pessoal, é o tempo de descarga do nosso capacitor. Vocês estão vendo aqui bem pequenininho, pequenas oscilações? Pois é, essas pequenas oscilações são aquelas grandes oscilações que a gente via antes. Agora elas estão bem atenuadas, podem ver aqui, ó, elas estão bem atenuadas a ponto de não interferirem mais no nosso sinal principal. E por que elas ficaram tão atenuadas? Por causa do nosso filtro RC. Este capacitor e este resistor foram os responsáveis por atenuar esse sinal esse tanto.
O cálculo do filtro RC, também não vou entrar no mérito agora, posso fazer um vídeo sobre isso, basta vocês colocarem aqui nos comentários se tiverem interesse, mas tem até sites que podem calcular esses filtros para vocês, tá? Vocês colocam lá a frequência, alguns dados lá, e ele vai colocar para vocês qual capacitor e qual resistor deve ser usado. Então vejam que o filtro foi bastante eficiente e o transistor também foi bastante eficiente, porque vejam agora que o sinal ficou de 5 volts, ele ficou bem maior, bem mais alto do que era antes, né? Então ficou perfeito, funcionando. Tem uma outra maneira de a gente resolver isso, através do uso de um transistor e um resistor apenas. Nós não vamos precisar mais do capacitor. Aí vocês vão me perguntar, como é que a gente vai atenuar esse sinal sem ter um filtro RC? Na verdade, nós vamos ter um filtro RC, só que nós não vamos precisar do capacitor. Mas antes, eu vou rodar mais alguns comandos para vocês verem que realmente está funcionando agora. Vamos ligar o refletor na cor azul, rodando este comando aqui. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Pronto, ligou na cor azul. Eu vou deixar o osciloscópio liberado para vocês verem o comando sendo executado. Ctrl C, Ctrl V. Quando der o Enter, vejam na tela do osciloscópio bem rapidamente passando o código. Ó. Viram? Ficou verde e vai obedecer qualquer cor que a gente mandar ele ligar. Vou fazer o azul. Perfeito. Agora eu vou desligar aqui na tomada mesmo, tá? Desliguei o refletor, vejam que o sinal caiu. E vou fazer uma segunda montagem aqui um pouquinho diferente, tá? Esse circuito aqui, ao invés de usar um transistor bipolar de junção, ele está usando um MOSFET. Vejam que o circuito acaba sendo um pouquinho mais simples, ele não vai precisar de um capacitor externo, mas ele usa também o diodo, usa também o pull-up, caso eu não tenha 5 volts aqui neste ponto, né? E ele vai funcionar exatamente da mesma maneira, chaveando ou não, né? Conduzindo ou não. Só que agora nós não temos um coletor e um emissor, e sim um dreno e um source, né? Vai conduzir a corrente do dreno para o source ou não, permitindo que este ponto aqui de saída tenha 5 volts ou 0 volts. Por que ele é mais simples? Onde é que está a linearização do circuito? Como é que ela acontece? O transistor MOSFET, devido à sua construção, ele apresenta capacitâncias parasitas. Então eu já tenho um capacitor aqui entre o gate e o source do MOSFET internos no próprio transistor. Eu não consigo tirar isso dele, porque é uma característica dele. É uma capacitância da ordem de 40, 50 picofards. É uma capacitância muito, muito pequena. Mas ainda assim é suficiente para manter o MOSFET em condução, mesmo quando não há corrente aqui no gate. O MOSFET, como ele consome muito pouca corrente, a gente diz que ele é um transistor que funciona à base de tensão apenas, né? Então basta colocar uma tensão aqui no gate que ele já faz a condução do dreno para o source. Diferente do bipolar de junção, em que ele precisa de uma corrente circulando aqui na base para que outra corrente circule do coletor para o emissor. São as características diferentes entre os dois tipos de transistores. Então, mesmo com esse capacitor muito pequeno existente aqui no próprio transistor, já é o suficiente para manter o transistor em condução por um determinado tempo. E esse tempo é tão grande, no nosso caso aqui, devido à frequência ser muito alta, esse tempo que ele acaba conduzindo automaticamente por causa do capacitor é tão grande que eu tenho que reduzir um pouco através de um resistor externo. Então esse resistor aqui, ele está ajudando a descarregar aquele capacitor interno, porque senão ele demoraria muito tempo para se descarregar e ao invés de só linearizar aquele sinal, ele iria manter o sinal em nível alto por muito, muito, muito mais tempo, prejudicando o sinal propriamente dito que está chegando aqui no nosso pino de entrada. Ele não vai filtrar somente aqueles picos de alta frequência, ele vai acabar linearizando todo o meu sinal. Então este resistor está servindo para descarregar uma parte daquele capacitor, fazendo com que o MOSFET desligue logo que terminar aquela alta frequência. Eu não calculei esse filtro, tá? Eu confesso que o resistor de 1 mega foi descoberto na tentativa e erro, né? Colocando resistores menores eu não estava chegando no resultado bom, e resistores maiores também não. O de 1 mega se mostrou bem apropriado para isso. Então, para essa alta frequência que está chegando no pino de entrada que eu quero eliminar, esta combinação de um transistor 2N7000 e um resistor de gate de 1 mega serviram perfeitamente, conseguindo linearizar aquela alta frequência e não prejudicando o sinal principal que tem que ser obedecido. Então apenas uma montagem diferente da anterior, mas com um resultado bastante parecido.
Então a entrada do sinal funciona da mesma maneira, tá? Passa pelo diodo e ao invés de ir para a base do transistor, ele vai para o gate do MOSFET. O source do MOSFET está no GND e o dreno do MOSFET está indo para o fototransistor. Ele também precisa de um pull-up, mesma coisa, tá? Mas como eu já tenho aqui um pull-up, então estou usando esse pull-up aqui do fototransistor mesmo. E apenas liguei esse cabinho laranja, que é a sonda do osciloscópio. E aqui também as referências, tá? A referência do osciloscópio e a referência do circuito aqui do refletor. Muito bem, vou ligar o sistema. O sinal também já subiu aqui. E agora vamos mandar um comando. Vamos mandar o comando de desligar através do Tasmota. Só que agora nós vamos estar usando o MOSFET em vez do transistor bipolar de junção. Vou preparar o osciloscópio aqui para ele travar quando receber o sinal. E agora vou dar um Enter. Vejam que perfeição, pessoal. Agora o sinal que veio do Tasmota, ele é muito mais parecido com o sinal do controle remoto. Vejam que não estão acontecendo aquelas curvaturas, ó, ou muito pouca curvatura, vejam só. Ele ficou um sinal quase perfeito, né? É claro que se eu mudar o valor desse resistor, eu vou começar a bagunçar isso aqui, vai começar a aparecer daí aquelas oscilações. Vou fazer um teste aqui com vocês agora. Eu vou retirar o resistor, vou preparar aqui o osciloscópio e vou mandar novamente o sinal aqui. Vejam só como é que ficou. Nada a ver, né? Aquela capacitância interna acabou mantendo praticamente o tempo todo o sinal em nível alto. Então eu preciso ter um resistor para fazer a descarga. E esse resistor precisa ser de um valor apropriado. Comecei com 100K e o 100K não foi suficiente, fui aumentando até chegar ao valor ideal de 1 mega. Vou colocar de novo aqui um resistor de 1K para vocês verem qual é que é a diferença. Esse resistor agora aqui é de 100K. Pronto, vamos preparar o osciloscópio e vamos rodar o comando novamente. Olhem lá, ficou bom, mas nem tanto, né? Olha quem está presente ali, ó. Estão vendo? Então quer dizer, ele conseguiu resolver um pouquinho, mas não muito. Então não é o resistor ideal. Vamos aumentando até chegar no 1 mega. Com o resistor de 1 mega, vamos rodar o comando de novo e lá está o sinal perfeito. Da mesma forma, se eu colocar resistores maiores, também vai começar a dar problema. Significa que quanto maior o resistor, melhor, tá? Tem o valor ideal para isso. Então vejam, pessoal, que no fim das contas, o que foi feito aqui foi que nós injetamos o sinal vindo do microcontrolador, passando, claro, pelo transistor e pelo filtro, nós injetamos ele no mesmo pino em que o fototransistor envia o sinal também, que é esse fiozinho azul aqui, ó. Esse fiozinho azul é o que está levando o sinal lá para dentro. O verde do meio é a referência, é o GND. E esse vermelhinho aqui, como eu falei antes, né, ele só está levando 5 volts aqui para o fototransistor, porque aqui dentro do fototransistor existe um circuito amplificador. Mesmo que eu tirar o fototransistor daqui, o sistema continuará funcionando, só que agora sem o controle remoto responder, lógico, né? Estou tirando aqui o fototransistor, ó, e vou rodar o comando de ligar em alguma cor. Vamos escolher aqui a branca agora. Este comando aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, ligou a luz branca. Vejam que eu estou sem o fototransistor conectado, né? Claro que agora não vai adiantar nada eu clicar aqui no controle remoto, ó. Mas então não tem problema nenhum. Com o fototransistor ou sem o fototransistor, o Tasmota agora vai continuar funcionando perfeitamente. Então vocês viram que é possível enviar comandos do Tasmota diretamente para um aparelho que tenha controle remoto por infravermelho, bastando para isso descobrir os códigos que o controle remoto envia e reproduzi-los através do Tasmota do mesmo jeito que a gente fez no vídeo anterior, só que dessa vez sem utilizar LED infravermelho. Espero que essa técnica seja útil para vocês. Agradeço muito pela audiência e aproveito para convidá-los a participar de nosso grupo de Telegram. O endereço está aqui na descrição. Além disso, se você gosta desse conteúdo e quiser ajudar o canal, já sabe o que tem que fazer, né? É importante para nós e nos estimula a criar cada vez mais conteúdos relacionados. Vou ficando por aqui. Até a próxima, um grande abraço e valeu!